Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Eu quero aproveitar esse vídeo, pessoal, e pedir logo no comecinho que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque todo esse engajamento ajuda muito na divulgação do canal. Esse último mês tá complicadíssimo aqui no YouTube. Como eu falei para vocês, eu tive aí uma baixa significativa na minha classificação dentro da plataforma. E por isso, inclusive, eu não estou conseguindo publicar os vídeos com os títulos que eu gostaria de publicar. Isso afeta bastante o alcance dos vídeos, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu tinha até combinado que ia ter uma data fixa para os vídeos, né? Só que eu não estou conseguindo entregar nas datas, justamente por essa baixa da minha classificação. O YouTube está sempre restringindo os meus vídeos, mandando para análise manual, e isso leva um tempo, e por isso que esse mês ficou meio estranho os vídeos aqui do canal. Bom, não quero reclamar, só quero mesmo a ajuda de vocês, porque eu sei que a gente é uma comunidade engajada, então se puder, por favor, deixa o seu like logo no começo que ajuda muito o canal. Mas agora, pessoal, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. O caso da Anne é bastante curioso e faz a gente pensar na quantidade de coisas que podem acontecer quando alguém conta uma mentira. Existem diversos tipos de mentira, como a mentirinha comercial muito utilizada por vendedores de produtos e serviços, mentirinhas infantis muito utilizadas por crianças e também por pré-adolescentes. Existem também situações nas quais as pessoas mentem para evitar magoar outras pessoas. Enfim, existem inúmeros tipos e motivos diferentes pelos quais as pessoas mentem. Acontece que muitas vezes a gente nem sequer faz ideia da proporção que uma mentirinha pode atingir. E no caso de hoje, a gente vai perceber que diversas mentiras foram espalhadas e no final das contas, quase que o culpado sai impune de todos os seus crimes. Mas vamos logo entender tudo o que aconteceu com a Anne? Bom, Anne Grace Karpzark foi uma jovem nascida no dia 10 de janeiro de 1997, pertinho da data que eu nasci, tá? Para título de curiosidade, eu nasci no dia 3 de janeiro de 97. Assim como eu, ela era uma capricorniana. Ela nasceu na região do condado de Carbon, no estado norte-americano de Utah. A primeira coisa que vocês precisam saber é que a Anne não nasceu com esse sobrenome. Isso porque a aprovação da menina teve início logo que ela nasceu. Seus pais estavam envolvidos com todo o tipo de coisa errada que vocês possam imaginar e não demorou muito para que os abusos chegassem nela. Chegaram inúmeras denúncias de maus tratos na delegacia local e após várias tentativas de conciliar a situação, a criança foi removida pelos agentes do Departamento de Bem-Estar Infantil. Depois de alguns meses, o tribunal entendeu que os pais estavam aptos para cuidar da menina e ela foi devolvida. Mas a situação piorou após algumas semanas e então houve uma nova remoção. Só que dessa vez, a Anne foi encaminhada para o Sistema Nacional de Adoção do país. E foi assim que no ano de 2006, aos 9 anos de idade, Anne Grace foi adotada pela família Karpzark. E por isso ela assumiu esse sobrenome que eu não sei se é assim que se pronuncia. Ela se mudou com a sua nova família para a região de Riverton, que fica no condado de Salt Lake, ainda no estado de Utah. Curiosamente, ela foi adotada pela própria assistente social, que deu início a todo o processo contra os pais da garotinha. Bom, gente, a verdade é que o começo da convivência na nova casa foi bastante difícil. O período de adaptação contou com diversos desafios, porque ela era uma menininha assustada e muito reservada. Mas com o passar dos meses, ela foi ali se acostumando com a sua nova família e depois que essa fase turbulenta passou, a integração culminou em sucesso absoluto.
Ela tinha irmãos mais novos e ajudava a cuidar de todos eles. A Anne também adorava ir para a escola e fez muitos amigos. Seus professores disseram muito tempo mais tarde, em entrevistas, que ela era criativa, inteligente e muito estudiosa. O tempo foi passando e ela se tornou uma jovem ativa, divertida, sociável e muito amorosa. Ela adorava ouvir músicas, sair com amigos e criou uma grande e unida rede de amigos. A Anne estava feliz e sonhava em terminar os estudos e ingressar na universidade. Ela queria ter um bom emprego, se casar e ter filhos. Mas infelizmente nada disso aconteceu porque algo horrível estava para acontecer. O ano era 2012, nessa altura a Anne estava com 15 anos e estava se dando muito bem com a sua família adotiva. Ela estudava na Summit Academy em um bairro chamado Draper e estava sempre rodeada de colegas e amigos. Todas as vezes que ela saía com os seus amigos, ela comunicava aos seus pais sobre onde, com quem e para onde estava indo. A verdade é que ela estava sempre com o seu celular no bolso e respondia todas as mensagens de seus familiares o mais breve possível. E foi por isso que no dia 10 de março de 2012, seus pais compareceram na delegacia local para denunciar o desaparecimento da sua filha. Ninguém sabia dizer onde é que a Anne Grace estava. A investigação teve início rapidamente, mas foi mais complicada do que os oficiais previam. A verdade é que a investigação se tornou um emaranhado de pistas falsas, mentiras e uma grande reviravolta no final. Os primeiros a serem ouvidos foram os pais da garota. Eles explicaram que naquele dia pela manhã aconteceu uma briga envolvendo toda a família. Não era nada demais, na verdade, foi uma discussão boba, coisa de adolescentes mesmo. Seus pais relataram que a jovem saiu irritada de casa e aparentemente se encontraria com os seus amigos. Todos imaginaram que no final do dia ela estaria de volta em casa. Eles jantariam juntos, pediriam desculpas uns aos outros e ficaria tudo bem novamente, como já tinha acontecido várias vezes e como acontece em diversas famílias. Mas desta vez foi diferente, porque a Anne nunca mais voltou para casa. Os oficiais fizeram diversos telefonemas para hospitais locais, analisaram câmeras de segurança e ouviram alguns amigos e familiares da garota. Mas as buscas não duraram muito tempo não, viu gente? Porque no dia seguinte, dia 11 de março de 2012, a polícia atendeu a uma chamada de emergência. Um homem que praticava corrida encontrou manchas vermelhas no chão e também um sapato em uma ponte para pedestres que cruzava um rio chamado Jordan River. Os policiais compareceram ao endereço fornecido pelo denunciante e foram acompanhados pela equipe de perícia da polícia científica. Após uma rápida varredura na área, os oficiais encontraram um corpo na beira do rio. Mas naquele momento, não era possível determinar a quem pertencia, porque estava absolutamente irreconhecível. Todo o material foi encaminhado ao laboratório para passar por análises de arcada dentária e também testes de DNA. E com esses relatórios prontos, foi finalmente possível determinar que se tratava da Anne Grace Kasprzak, de apenas 15 anos de idade. O relatório da autópsia apontou que a jovem foi atingida por diversas vezes na região do crânio. Havia um trauma contuso e múltiplas fraturas extremamente profundas. A investigação prosseguiu e assim que ouviram os amigos da jovem, uma informação curiosa veio à tona. A Anne tinha contado aos seus amigos que estava grávida. E isso era intrigante, porque todos os exames realizados apontavam na direção de que essa era uma grande mentira. Os oficiais continuaram investigando esse caso, ouvindo as testemunhas e tentando entender quem seria capaz de fazer um ato tão horrível como esse. O caso da estudante rapidamente ganhou as mídias e diversas teorias populares surgiram. Muitos até diziam que tinha um maníaco à solta na cidade e outros espalharam que tinha passado um predador pela região, mas que a essa altura já estava bem longe dali. É claro que nada disso era verdade
e só serviu para deixar as pessoas ainda mais alvoroçadas. As investigações prosseguiram sem muito sucesso, até que uma semana depois uma mulher compareceu à delegacia local. Uma usuária de coisas erradas chamada Joanna Franklin pediu para falar com o investigador-chefe e revelou que sabia exatamente o que tinha acontecido com a Annie. Ela disse que testemunhou o crime e revelou aos policiais o nome do responsável pelo ataque. Ela explicou que o culpado era um de seus amigos, chamado Daniel Robert Ferry. A verdade é que o Daniel era um velho conhecido das autoridades, ele tinha uma longa ficha criminal e um passado bastante violento, desde os tempos da escola. Rapidamente, o homem se tornou uma pessoa de interesse no caso. Os policiais ouviram o homem e seguiram essa pista por bastante tempo. Ainda de acordo com a denúncia, o Daniel supostamente teria proposto um encontro íntimo com a Annie, mas ela recusou veementemente e ele ficou furioso. O Daniel, então, teria partido para a agressão e contou com a ajuda de um outro rapaz para machucar bastante a vítima. Na sequência, os dois teriam colocado a jovem em uma caminhonete e dito que estavam levando a garota para um parque que ficava ali perto. Quando os homens voltaram sem a garota, eles alegaram que ela tinha ido nadar em um lago e acabou ficando para trás. Como eu disse, os policiais seguiram essa pista, mas após vários dias trabalhando nessa direção, ficou finalmente comprovado que o álibi do Daniel para aquele dia e horário era verdadeiro. A verdade é que nesse mesmo dia e horário ele estava cometendo um outro crime na cidade vizinha, então não teria como ele ter sido responsável pelo que aconteceu com a estudante, mas mesmo assim ele era um criminoso, né? Bom, os policiais até encontraram DNA feminino na casa do rapaz, mas todas as análises voltaram negativas para correspondência com o DNA da Annie. Alguns meses depois, os oficiais anunciaram publicamente que nem mesmo o outro rapaz era mais considerado suspeito, e que ele não teve nada a ver e nem mesmo esteve junto do Daniel no dia da suposta agressão. No final das contas, a denúncia que a Joanna fez só resultou em atrasos nas investigações e não levou a lugar algum. Mais tarde, a Joanna admitiu que mentiu para a polícia e que fez isso para que o homem fosse incriminado e ela conseguisse tempo para arrumar dinheiro para pagar os débitos que tinha com ele. Porque, como já deu para perceber, ele era a pessoa que fornecia as coisas ilegais que ela utilizava. Os policiais disseram acreditar que, na verdade, ela nunca teve a intenção de acertar nada. Ela só queria que ele fosse preso para que pudesse fugir para outro estado. Aliás, gente, algum tempo depois, o Daniel até foi preso, mas sob outras acusações que não tinham nada a ver com o caso da Annie Grace. A Joanna também foi processada e pegou alguns anos de condicional por ter mentido para a polícia e, consequentemente, atrasado as investigações sobre o misterioso caso da estudante. A partir deste momento, gente, a investigação em torno desse caso pareceu estagnar. Os oficiais evitaram dar declarações para as mídias, os familiares também evitaram dar entrevistas e muita gente até cogitou que os oficiais estivessem arquivando o caso, porque aparentemente não tinha mais nenhum departamento da polícia em cima dessa história muito esquisita. Mas o que ninguém sabia é que nos bastidores da delegacia existiam duas equipes de investigação trabalhando nesse caso. Apesar dos atrasos causados pelas falsas denúncias apresentadas pela Joanna, uma outra equipe estava seguindo outra pista totalmente diferente. E foi assim que as mídias foram pegas de surpresa e os noticiários ficaram frenéticos ao saberem da grande novidade. No dia 16 de outubro de 2014, 2 anos após o início das investigações, os oficiais finalmente anunciaram que tinham capturado o responsável pelo falecimento da Annie. Era um rapaz de 16 anos chamado Darvin Christopher Bagshaw. O Darvin, gente, também era natural de Utah, mas na época em que foi capturado, estava vivendo em Grand Junction, no estado do Colorado.
Ele era um ano mais novo que a Anne e os dois eram namorados. Embora os pais da jovem não apoiassem totalmente esse relacionamento juvenil, os dois seguiram com os encontros. Na época, o Darwin estava com 14 anos e a Anne com 15 anos de idade. Mas é preciso dizer que os dois estavam nesse namorico já tinha pouco mais de um ano, ou seja, quando eles começaram a namorar, o garoto tinha 13 anos e ela estava com 14 anos. Os oficiais esclareceram que se a Anne estava dizendo para seus amigos que estava grávida, eles deveriam procurar quem era o suposto pai do bebê e o porquê ela estava mentindo sobre isso. Porque, como já sabemos, a autópsia revelou que ela nunca esteve grávida. Esse outro braço das investigações descobriu que a jovem trocou diversas mensagens com o Darwin no dia do seu desaparecimento e também no dia anterior. Ao falar com os amigos da garota, os investigadores descobriram que ela estava de namoro com esse tal de Darwin. Naquela altura, a polícia conversou com ele, mas ele esclareceu que não sabia onde a jovem estava e muito menos que ela estava dizendo por aí que estava grávida dele. Os policiais pediram para dar uma olhada no quarto do rapaz e então perceberam que um dos seus sapatos estava manchado com alguns respingos vermelhos. O Darwin rapidamente esclareceu que esteve com a namorada alguns dias atrás e ela estava com sangramento no nariz, provavelmente por conta do clima, e acabou espirrando ali e sujando o seu sapato. Os policiais questionaram se alguma outra pessoa seria capaz de confirmar essa história, e então ele deu um nome e telefone de um amigo. Esse tal amigo recebeu uma ligação da equipe e confirmou tudo. Disse que a Anne estava meio ruim do nariz e estava até mesmo tomando alguns antibióticos. É claro que essas informações não foram confirmadas pela família. Mais tarde, esse amigo do Darwin compareceu à delegacia na companhia de seus pais e um advogado e revelou que, na verdade, o Darwin tinha pedido que ele mentisse sobre essa história toda e que ele nunca viu a Anne doente nem espirrando nada do tipo. O rapaz revelou ainda que o próprio Darwin contou a ele que esteve com a Anne no dia e local em que ela desapareceu, e que o amigo pediu ainda que ele apagasse todas as mensagens trocadas entre os dois. A perícia técnica da polícia conseguiu recuperar todas as mensagens trocadas entre esse tal amigo e também as mensagens trocadas entre o Darwin e a Anne, como eu disse agora há pouco para vocês. Existe um detalhe muito curioso nesta história. A mãe da Anne sempre dizia à sua filha que caso não conseguisse falar com ela no celular, ela ligaria para o seu namorado Darwin. A tecnologia de triangulação pôde provar que no momento em que a mãe da Anne ligou para o Darwin, na noite do desaparecimento da filha para perguntar se ele sabia dela, o garoto estava a menos de 50 metros de onde o corpo da jovem foi encontrado. Naquela altura ele disse que não tinha notícias dela, mas fazia apenas alguns minutos que ele tinha tirado a sua vida com uma pá. A equipe apresentou também outras evidências. Quando foi emitida a ordem de buscas, tanto na antiga residência da família em Utah, quanto na nova residência no Colorado, os policiais encontraram uma espécie de diário com informações referentes ao ataque. As folhas tinham sido parcialmente destruídas, mas foi possível analisar as conexões. Além disso, os investigadores revelaram que encontraram o objeto utilizado no ataque. Era uma pá de construção civil. O garoto de 14 anos utilizou as costas do objeto para atingir a vítima com bastante fúria. Inclusive, essa descoberta revela a premeditação do crime, porque ele não andou com a namorada segurando uma pá em sua mão. Os oficiais explicaram que o objeto tinha sido deixado anteriormente no local onde eles deveriam se encontrar. E isso prova que o garoto tinha a intenção de fazer o que fez. Os promotores desse caso apresentaram para as mídias a motivação por trás do ataque. A Anne tinha contado aos seus amigos que estava grávida do Darwin, e ele sabia disso porque seus amigos falaram sobre o assunto através de mensagens de texto. Os promotores disseram acreditar que a jovem tinha discutido com os seus pais e acreditava que a solução
era fugir de casa. E como não queria ir sozinha, ela mandou mensagem para o Darwin dizendo que estava grávida dele e que os dois deveriam ir embora juntos. O rapaz entrou em pânico quando recebeu essa mensagem e então eles marcaram de se encontrar para resolverem juntos essa questão. Mas infelizmente esse encontro não terminou nada bem. A defesa do rapaz alegou que ele era novo e imaturo na época do crime, mas a promotoria exigiu que ele fosse julgado como adulto, e o juiz do caso acatou a solicitação dos promotores e determinou que o processo seguisse dessa maneira. No final das contas, gente, pouco mais de um ano depois, em fevereiro de 2016, os advogados do garoto solicitaram uma audiência com o juiz distrital. Sob orientação de seus advogados, Darwin Christopher Bagshaw, que nessa altura tinha acabado de completar 18 anos de idade, se declarou culpado de todas as acusações contra ele. O Darwin pediu desculpa aos familiares da vítima e disse que lamentava como as coisas tinham acabado. Foi um pedido de desculpas padrão que provavelmente tinha sido preparado por sua equipe de defesa. A família da Anne não ficou nem um pouco satisfeita com esse pedido de desculpas e ficaram ansiosos pela data da sentença. Esse caso dividiu bastante a população porque, por mais bizarro que isso possa parecer, muitas pessoas tentaram justificar as atitudes do Darwin dizendo que ele não estava pronto para ser pai e que ficou muito assustado com a ideia de ter que assumir uma família aos 14 anos de idade. Por outro lado, muitos jornalistas disseram que ele era um monstro, porque o país conta com outras alternativas para casos como este, incluindo a adoção, por exemplo, e que ele nunca deveria ter agido da forma que agiu. Bom, no final das contas, a sentença foi marcada para dali 2 meses, mais exatamente para abril de 2016. O Darwin foi sentenciado à pena de prisão perpétua com um mínimo de 15 anos para tentativa de liberdade condicional. A defesa protestou em relação à sentença, alegando que o garoto era uma boa pessoa, tinha boa família e não voltaria a ser violento. Mas o juiz do caso manteve a sentença, alegando que o rapaz foi frio e cruel em suas ações. De acordo com os cálculos da promotoria, o Darwin estará elegível para tentativa de condicional em 2034 e afirmaram que farão o possível para mantê-lo atrás das grades por muito mais tempo. Mas e vocês, hein, pessoal? O que vocês pensam sobre tudo isso? Eu gosto sempre de esclarecer que essa questão aí de liberdade condicional passa por uma análise, né, por um tribunal ali de condicional que avalia se essa pessoa pode ou não, se está elegível ou não a ter essa liberdade. E caso essa liberdade seja concedida, no caso aí de prisão perpétua, né, com liberdade condicional, a pessoa acaba sendo analisada pelo resto da sua vida. Ela fica ali tendo algumas obrigações com o governo. Bom, pessoal, eu falei no último vídeo que tá muito calor, estamos tendo ondas de calor aqui no Brasil, né? E é por isso que hoje eu não escovei o cabelo, ele tá natural, tá? Eu sei que muitos de vocês às vezes falam, Bruno, tem que escovar o cabelo, cuidar da imagem. Mas se você me encontrar no meu dia a dia, eu sou bem assim mesmo, eu fico bem natural, cabelo de boa, ao vento. E vocês aqui comigo, pessoal, é como se fossem meus amigos, da minha família, é como se a gente estivesse em casa batendo um papo. Então eu gosto que vocês encontrem o que eu realmente sou. O que eu sou aqui pra vocês é o que eu sou na vida real, então, né? É isso. Bom, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo, um beijo grande pra todos vocês e até o próximo vídeo.